Lucro no Maracanã, aumento da receita e Flamengo pode desistir do estádio ou isso, na verdade, é um caminho maior ainda para a construção do estádio? A gente vai trazer aqui também mercado da bola, né? O Flamengo atrás de goleiro, tem gente falando aí do Bento e tudo mais. A gente vai trazer aí sobre esse mercado da bola, esse interesse, esse possível interesse do Flamengo em contratação de goleiro. A gente chega aqui também com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. E no decorrer do vídeo você vai acompanhar aí que está o QR Code do SofaScore, o melhor aplicativo de futebol do mundo, para você baixar. Não tem nenhum outro que se equipare, é espetacular. Você vai estar baixando o melhor aplicativo de futebol do mundo e ainda vai estar ajudando aqui o canal Paparazzo Rubro Negro. A gente sempre chegando aqui com as melhores informações para vocês. E hoje eu tô indo lá daqui a pouquinho na Mais Cabelo, né? Vou fazer o meu tratamento aí, né? Eu tô com o meu tratamento capilar, né? O tratamento de anti-queda. Além disso, emagrecimento com o programa Mais Slim. Então daqui a pouquinho eu tô lá na Mais Cabelo. Você vai me ver postando de lá. A gente então, lembrando que tem Mais Cabelo em todo lugar do Brasil, você pode fazer a sua avaliação grátis. Fala que veio pelo Paparazzo Rubro Negro. Eu tô aqui com esse manto novo do Zico, né, que é espetacular. Cara, é estilo aquele manto que foi lançado, né, um marrom, né, da consciência negra. E, cara, esse aqui tá espetacular. É mesmo emborrachado. Olha, é lindo, cara. Esse manto do Zico aí, 40 anos, né, do retorno do Zico. O Zico que, cara, é o nosso grande ídolo, né? Então merece esse manto espetacular, personalizado também nas costas com o Zico 10. Cara, eu vou começar aqui falando sobre situação de goleiros, mercado da bola, muita gente querendo saber se o Flamengo vai ou não contratar goleiro. Eu só vou dizer que o Léo Ortiz encontrou, falando em Zico, o Léo Ortiz encontrou o Zico ontem, tá? Olha aí, encontrou o Zico ontem, Ninho do Urubu, né? E a gente teve aí o zagueiro então do Flamengo, que, cara, eu vou falar do absurdo aqui também, né? Tá na seleção aí da Bola de Prata, mas eu vou falar do absurdo aqui. E ele não escondeu a emoção de encontrar o Zico, falou, ainda inacreditável viver momentos como esse, surreal. O Zico é espetacular. A gente vai trazer também aqui informação envolvendo o Lucas Paquetá, novidade aí sobre o Lucas Paquetá, Flamengo, que interessa ao Flamengo, né? Essa novidade interessa muito ao Flamengo. Vamos falar de retornos aí também no time principal, né? Para o jogo contra o Internacional. Olha, então vamos lá. A gente entrou em contato com uma fonte aí ligada à diretoria do Flamengo que nos revelou que o Flamengo não está interessado na contratação do goleiro Carlos Miguel, tá? Nosso repórter Davi Azevedo então procurou saber, ao contrário do que tem sido especulado alguns veículos de comunicação, o Flamengo não monitora a situação do jogador e não tem pressa para buscar um goleiro neste momento. Então isso vale também, né, para essa situação aqui, que saiu o goleiro Bento, pode ser contratado pelo Flamengo, tem aprovação da diretoria e negociação com o brasileiro pode ser aberta. Chegada de goleiro se tornou prioridade para a equipe que vem analisando a situação de Bento, que não deve permanecer no Al Nassr, time do Jorge Jesus. Gente, tem uma questão aí também, tá? E aí falam aqui do Tati Castellanos, né? Chegada de possíveis novos reforços, com a saída do Matheus Cunha para o Cruzeiro, porque já está aí saindo sem custos no final do ano. E o Flamengo que teve chance até de vender o Matheus Cunha, não vendeu, ele agora está saindo sem custos, assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Então, segundo informações de um jornalista saudita, o Bento despertou interesse de vários clubes e, ao que tudo indica, não deve continuar no Al Nassr no decorrer do próximo ano. Tá? O técnico Jorge Jesus tem avaliado a possibilidade de reforçar a posição de goleiros, mas há quem da comissão técnica considere positivamente a continuidade, tá? Do atual goleiro lá como titular. E o Bento está perdendo espaço. Tá? E aí surgiu o nome do Bento aí ligado ao Flamengo. A questão é, o Flamengo, a gente consultou, o nosso repórter Davi Azevedo consultou e falaram que não há pressa para contratar um goleiro agora e ainda por cima o alto salário do Bento, que é acima de 3 milhões de reais por mês. Então, a contratação do Bento fica inviável e o Flamengo não está aí tentando contratar o goleiro e também não está tentando contratar o outro que a gente falou, o Carlos Miguel, né? A gente
trouxe essa informação aí ontem à tarde. Então, muita gente falando da contratação de goleiro, que o Flamengo vai contratar um goleiro agora, nessa janela, mas não, o Flamengo tem o Matheus Cunha até o final do ano, e eu já tinha falado que o Flamengo não tinha pressa, e a gente só confirmou ontem que o Flamengo realmente não tem pressa para contratar um goleiro, tá? A gente tem aí o Varela perto de assinar sua renovação, também informação do Bruno Lemos ontem, uma confirmação que a gente trouxe também há pouco tempo. Então o Varela está cada vez mais perto de assinar sua renovação. O Rossi, o Flamengo vai renovar também, um contrato até 2028, o GE confirmou a nossa informação, inclusive teve reunião no dia 14 de julho, a gente registrou, né, isso também, essa reunião do dia 14 de julho. Então o Flamengo está perto aí dessas renovações. Trazer aí que o Danilo, tá, de acordo aí com o nosso amigo Bruno Lemos, Danilo está evoluindo na recuperação de uma lesão na coxa direita e deve estar à disposição de Felipe Luiz para o confronto contra o Internacional. Agora, esse de quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores, deve estar à disposição, relacionado, tá? Na melhor das hipóteses, relacionado não é para começar jogando, tá? Ele não atua desde o último Fla-Flu, quando sofreu uma lesão no segundo tempo e precisou deixar o campo, tá? Então, o Danilo aí tem tido uma sequência de lesões no Flamengo, deve estar recuperado aí para o jogo contra o Internacional, o jogo de ida da fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América. Olha só, a gente tem algumas informações importantes para passar para vocês, a gente ainda vai falar aqui de questão do Maracanã. Eu estou, inclusive, né, com uma informação de que o Nicolás de la Cruz está evoluindo bem. Não deve, né, não tem como cravar que ele começa jogando, mas o Nicolás de la Cruz vem evoluindo bem, tá, para ser utilizado, para ganhar minutos, pelo menos, no jogo contra o Internacional. Então, não dá para garantir a titularidade, mas caso realmente se confirme que ele vai ser relacionado contra o Internacional, o De La Cruz deve ganhar minutos, já que o Flamengo também tem uma preocupação que não vai poder contar com o Arrascaeta, né? E a gente tem aí as organizadas do Mengão, né? Pô, e vai ser espetacular, hein? Essa quarta-feira, Libertadores, eu vou largar o telefone em casa, eu vou pro Maracanã, eu vou pro meio da galera, eu cansei, eu quero ir pro meio da galera, sem telefone, sem selfie, sem nada, eu vou pro meio da galera. Essa quarta-feira eu vou pro meio da galera, eu vou botar com a galera no esquenta, eu quero viver muito essa energia de Conmebol Libertadores, cara. Quero viver essa energia de Conmebol Libertadores. As torcidas, então, organizadas do Flamengo preparam aí um mosaico especial no setor leste do Maracanã para a torcida aí desta quarta-feira poder viver uma experiência ainda mais bonita, né? Então, jogo de ida aí contra o Internacional. A recomendação é que os torcedores cheguem cedo, sigam as instruções contidas nas placas para garantir a execução perfeita da ação. A pedido das organizadas é de que sejam retirados os papéis do lugar, que escadas e corredores permaneçam livres e que público se espalhe por todo o setor, tá? A iniciativa busca proporcionar uma recepção impactante à equipe aí, manter o apoio ininterrupto durante os 90 minutos. Então vai ter mosaico, a galera tira ali, mas só levanta na hora que o time estiver entrando em campo, tá, galera? Pelo amor de Deus, tá? Então a gente trazer aqui uma informação aqui agora rapidinho, tá? Com relação à CBF. A CBF anunciou a reformulação do calendário do futebol brasileiro. O Sami Schold, né, o atual presidente da CBF, disse que em até 60 dias uma proposta de reformulação do calendário será feita. O objetivo é reduzir a sobrecarga de jogos e otimizar as datas, ajustando o número de partidas e os intervalos entre elas. O projeto ainda em elaboração será discutido com clubes e federações estaduais, buscando aí atender reivindicações de atletas, dirigentes e torcedores sem perder qualidade técnica e competitividade. Então, eles vão acertar aí um pouco do calendário. Eu espero, né, que diminuam os estaduais, que possam fazer uma coisa mais, né, compacta, não é acabar, mas é fazer uma coisa mais compacta, a participação dos clubes grandes seja mais compacta. Agora eu vou falar de um grande absurdo, antes da gente falar de Maracanã, falar de Paquetá, um grande absurdo, né? O Flamengo é o líder, melhor defesa, melhor ataque, cara, melhor saldo. É impressionante.
É impressionante. Olha só, o Flamengo é líder isolado com um jogo a menos, tá? Tem a campanha mais dominante do torneio com números aí que beiram o histórico. Olha só, o Flamengo, pra vocês terem uma noção, tá com 40 pontos, tem um jogo atrasado, um jogo que o Flamengo vai cumprir ainda no primeiro turno com o Sport. Pode fechar o primeiro turno com 43 pontos. Aquele time do Jorge Jesus que pegou uma parte do Abel Braga, mas que foi o time que fez história com 90 pontos, aquele time do Jorge Jesus fez 42 pontos. O Flamengo pode fechar o primeiro turno com 43 pontos. Tá? Então, mesmo assim, na seleção do Bola de Prata do primeiro turno, que é lá da ESPN, apenas 2 jogadores do Flamengo aparecem, tá? Léo Ortiz e Arrascaeta. E esse foi o eleito craque da competição até aqui, mas só o Léo Ortiz e o Arrascaeta. O time que mais marcou gols, que menos sofreu no campeonato, só tem 2 atletas na seleção. E como é que se explica essa lista, né? Reconhecimento aí parcial, dificuldade aí em admitir a superioridade do Flamengo. E o Felipe Luiz? Qual técnico está com a campanha melhor que o Felipe Luiz? Sei que tem próprio torcedor do Flamengo que reclama, mas qual treinador está melhor do que o Felipe Luiz? O Jardim, do Cruzeiro, já está rateando. Tá? Então, a gente fica perguntando aqui da onde tiraram que o Flamengo só pode ter 2, mas tudo bem, né? O Flamengo está com esses números impressionantes, para eles não significa nada, mas não tem problema não. Eu gosto assim, né? E você também, né, torcedor? Deve gostar assim, quando menosprezam o nosso Flamengo, é que a gente vai bem. Olha só, trazer aqui para vocês a questão do Lucas Paquetá. O Newcastle deseja a contratação do Lucas Paquetá junto ao West Ham, né? Então, o sonho do torcedor do Flamengo nesse momento acabou, porque tem clubes gigantes da Europa, aí, clubes que têm muito dinheiro na Europa. Não vou dizer que o West Ham que o Newcastle é gigante, mas clube que tem dinheiro na Europa, tem condição de pagar alto pelo Lucas Paquetá, né? Então, tem clubes com condição de pagar muito, que estão interessados. Segundo o iPaper, né? O tabloide inglês, o Newcastle tenta a contratação do Lucas Paquetá. O veículo britânico destaca que o Paquetá é muito querido pelos observadores do Newcastle e a expectativa é de que uma proposta seja feita até o fim da janela de transferências inglesa, marcada para o dia 1º de setembro. Eu tinha falado para vocês que ele dificilmente sairia do West Ham, a não ser que chegasse uma proposta muito grande, e que ainda não era o momento de voltar para o Brasil, porque ele ainda tinha mercado que pagava alto na Europa. E agora acaba que ainda estamos no meio da janela, mas se confirma que o Lucas Paquetá não vem agora. Se vier, ele vem após esse novo contrato, né? Talvez um contrato ou um contrato e meio. A gente só pode pensar nisso daqui a um contrato ou um contrato e meio. Então, o Lucas Paquetá tem contrato até junho de 27, com a possibilidade de extensão por mais uma temporada, ou seja, pode até 28. E recentemente foi considerado inocente pela justiça inglesa, questão lá de apostas, e agora está valorizado de novo. Cabeça vai ficar boa e tem muito mercado na Europa, e eu tinha dito para vocês que dificilmente ele viria para o Flamengo, né? Olha, a gente vai falar da questão aqui agora do Maracanã. 30 milhões de lucro em 2025, e a diretoria do Flamengo prevê um lucro maior com o Maracanã nesta temporada. Tem questão de naming rights, que eu já falei mais cedo, a gente vai repetir aqui agora e explicar. A atual diretoria prevê uma receita do Maracanã 60% maior que no ano passado. A expectativa é que o estádio dê um lucro de cerca de 30 milhões aos cofres rubro-negros nesta temporada. A atual gestão diminuiu os custos de operação, reformulou a visitação ao estádio, refez a premissa para a venda de camarotes e ainda otimizou alguns contratos. Óbvio que os contratos dos camarotes já estavam aí feitos desde a gestão passada, mas a gestão atual está buscando diminuir aí os gastos e aumentar aí algumas questões onde o Flamengo pode lucrar ainda mais. Então, tem a questão também do naming rights, né, que o Maracanã depende do governo, de aprovação do governo. O Conselho Deliberativo do Flamengo teve reunião ontem, e aí o BAP afirmou que tem 5 empresas interessadas no naming rights do Maracanã,
mas que para conseguir fechar o negócio depende da autorização do governo, tá? Então não é uma missão impossível, mas enquanto isso o Flamengo avalia aí vender naming rights de setores específicos do estádio, tipo setor, ao invés de setor sul, setor Flabete, entendeu? Ou Brahma, o que seja. Pode vender um setor ali do estádio, tá? Isso são valores consideráveis que o Flamengo pode conseguir para o Flamengo e para o Fluminense, no Maracanã, tá? Ou até mesmo para um patrocinador que ambas as equipes tenham, é possível, tá? Ou que uma só, mas o outro também receba ali 65% ou 35%, cada um tem a sua parte, e tem a parte do governo. É isso que vai ter que decidir, porque tem a parte que o governo vai receber. Olha, então, a imagem do faturamento do estádio subiu aí, tá? A margem, desculpa, do faturamento do estádio subiu para 64%, contra 31% do ano passado. Tá? Então a expectativa é de fechar 2025 com entre 68% e 70% e alcançar 75% em 2026. Tá? A informação inicial foi do Matheus Leal, confirmei aí com quem estava na reunião, inclusive eu poderia ter participado da reunião do conselho, mas estava na placar. Outra mudança será a instalação de uma rede no setor visitante, o que permite ampliar a capacidade em cerca de 4 mil lugares. Com isso, o Maracanã poderá receber até 81 mil torcedores e não precisa fazer obra, porque ali aquele setor já tem ali feita a saída, tudo direitinho, só vai aumentar ali o espaço da Sul e botar uma rede para eles não jogarem mais coisas ali embaixo, e aí você consegue colocar os 4 mil ali embaixo, torcedores do Flamengo, então você aumenta a capacidade para 81 mil torcedores. A ideia é, além da instalação da rede, isso para 26 e 27, tá? Colocar a torcida mais próxima do campo, e ali, fazendo isso, você também aumenta um pouquinho a capacidade. É possível que o estádio chegue a 82, até 83 mil lugares, né? Se fizerem na leste e na sul também, 85, mas a ideia é 81 mil e alguma coisa, quase 82, o que já aumentaria muito a capacidade e a renda do Maracanã, tá? Então o projeto é para 2026 ou 2027, e caso seja feito aí em todos os setores, pode ser um pouco maior a capacidade, mas depende aí de aprovação, até porque é patrimônio tombado, né? E aí o pessoal está falando, certo, claramente ele não vai querer fazer o estádio. Aí o primeiro torcedor respondeu, Léo Bandeira, e tá ruim, é? Meu irmão, eu quero é título. Vira vascaíno e vai comemorar a posse de São Januário. Onde que eu falei que tá ruim? O outro respondeu. Não sei, mas vejo uma turma criticar isso. Cara, eu tô mais preocupado. Óbvio que é um sonho nosso ter um estádio, sim, mas com tranquilidade. Se tiver que demorar um pouco mais, eu tô preocupado em ser campeão. Eu tô preocupado em Flamengo bilionário. E o Maracanã maior, funcionando, dando renda. O Flamengo tem 40, talvez eu nem esteja mais aqui. O Flamengo tem 20 anos de Maracanã, mais 20. Então, foi um ótimo negócio feito, que teve participação também na gestão passada do BAP. Começa com... Cara, todos... Eu acho que é injustiça a gente não falar. Landim, BAP, Bandeira, todo mundo ajudou o Flamengo a chegar nesse patamar que está agora. Quando você fala de um só, é injustiça. Mas realmente já tinha tudo aí, né, muito bem esquematizado. Aí os torcedores falam, mas e o estádio? O que o BAP explicou e o que a diretoria tem explicado é que não dá para construir o estádio com o Maracanã dando prejuízo. Se o Maracanã está dando lucro, você consegue construir o estádio. Para o estádio ser construído, tem que dar lucro no futebol, tem que dar lucro no Maracanã, tem que dar lucro nos patrocínios, tem que dar lucro em tudo. Aí você consegue, né, naming rights, aí você consegue construir o seu estádio com tranquilidade, porque você está tendo muito lucro. Com prejuízo no Maracanã, você não consegue construir o estádio. Uma outra questão aí que a gente está falando, patrocinador, eu vi o Júlio Miguel Neto falar sobre a Superbet, também podendo patrocinar aí o Flamengo como patrocínio master, além dos nomes da Sporting Bet, da Betano e da MGM, que são empresas interessadas no patrocínio master do Flamengo. O que eu soube é que a Betano foi a que chegou com maior valor, tá? Um valor mais alto, já de proposta. Ainda não foi levado ao conselho, pelo que eu sei, não foi levado ainda para votação. O Flamengo ainda não comunicou sequer a Pixbet, que é a atual patrocinadora master, que também representa a Flabet. Então, nada ainda foi decidido, nada foi repassado. Tem uma multa ali ainda de restante de contrato de cerca de 40 milhões, que quem chegar vai ter que pagar. E aí tem esse nome aí que a Superbet estaria também interessada na
no patrocínio master do Flamengo e podem ofertar um valor alto. Falaram aí em 140 milhões, e aí você tem ainda a questão da multa do Flamengo, então, para tirar a empresa atual do Flamengo, o que seriam aí 180 milhões, né, no primeiro ano, depois os outros anos 140. Seria um valor a mais. A informação que me passaram é que as outras aí chegaram com um valor mais alto até o momento, que a Betano teria oferecido 220 milhões por ano, contando já o valor que tem que pagar de multa, e seria quase que o dobro, né, da atual da Pixbet. Eu só acredito vendo, só acredito quando o papel aparecer na minha frente, tá? Falar até papagaio fala, tá? Então, até o momento, segue sendo a Pixbet Flabet, mas enquanto só fala daqui, fala dali, isso aí, né? Eu não posso pegar e falar para vocês, o Flamengo vai ter um patrocínio de mais de 200 milhões, o patrocínio do Flamengo vai aumentar ainda mais. Quando tiver proposta no papel apresentada ao Conselho, a gente fala aqui com vocês, mas que realmente estão chegando, né, interesses e que são coisas gigantescas, isso aí eu não tenho dúvida. A gente deixa aqui o canal Paparazzo Rubro-Negro, né, aberto a essas empresas se manifestarem, caso queiram, caso não seja sigilo, se manifestarem para falar sobre essas informações que estão vazando de propostas e tudo mais, ou desmentir ou confirmar. Está aqui, né, o canal Paparazzo Rubro-Negro está à disposição das empresas para a gente esclarecer tudo. De qualquer forma, a gente segue aí de olho para trazer todas as informações para vocês. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Fala para mim, fiquei até o final, Papa, tava até o final do vídeo. Papa, tamo junto. Viu meu vídeo ontem com a minha avó, né? Minha avó já não tá mais aqui, tá lá em cima, acompanhando o Mengão. O vídeo ficou bonito, ficou emocionante, eu torcendo com ela. Quando eu voltei lá, aquele problema que deu com a agência de viagem, eu voltei lá de Guayaquil e assisti a final com ela. O vídeo de ontem tá emocionante. Tamo junto, grande abraço, valeu!